Mateus 12, 2, 1 a 12. Eu farei a leitura. Diz assim, prestem atenção aqui no texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imenso júbilo. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Senhor, nós queremos te pedir que, apesar de mim, tu fales ao nosso coração nesta manhã, início de tarde. Ilumina por meio do teu Espírito a nossa mente para compreendermos, ó Deus, o texto da Escritura e aplicarmos o ensino desse texto na nossa vida, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse texto nós encontramos 3 categorias de pessoas e elas reagindo ao nascimento do menino Jesus, o Rei, o Messias, o Salvador Jesus. Então, 3 categorias de pessoas. Que categorias são essas? Nós encontramos as pessoas que estavam afeitas aos estudos científicos, aquilo que era conhecido como ciência na época, os magos. Encontramos aqui também, nesse texto, um rei, o rei Herodes, rei da Judéia, o representante do poder terreno, o representante do governo. Vamos ver como foi a sua reação diante do nascimento de Jesus. E por fim, vamos encontrar os representantes da religião, os escribas e os sacerdotes e os escribas, os teólogos da época. Como cada uma dessas pessoas, cada um desses representantes de uma categoria de pessoas reagiram diante do nascimento de Jesus Cristo. Primeiramente, vamos observar a reação dos magos do Oriente. Eu vou ler o texto em que os magos aparecem novamente, prestem atenção. Mateus 2, 1 e 2 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então esses magos, nós vamos entender quem eles são. Eles eram inquirir o rei Herodes acerca do nascimento do rei dos judeus, acerca dessa notícia do nascimento do rei dos judeus. E o rei Herodes, nós vamos ver na sequência, quando verificarmos a sua reação, ele ficou alarmado, convocou os teólogos para confirmar a informação dos magos e depois voltou a chamar os magos novamente. Diz o verso 7, não é? Vamos para o verso 8, quando ele diz aos magos:
ele diz aos magos, mas depois no verso 8 é mencionado que ele envia então os magos a Belém, dizendo: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir a adorá-lo. Então ele fez as inquirições lá com os teólogos, fez as inquirições também com os magos acerca do momento exato do aparecimento da estrela, que estava associada ao nascimento do menino, o rei dos judeus. Ele fez as inquirições e fez essa proposta para os magos: vão até lá, adorem o menino, identifiquem o local e depois vocês voltam e me contam, porque eu também quero ir adorá-lo. É claro que essa foi uma farsa, né? Na verdade, nós vamos ver que a reação de Herodes em relação ao menino Jesus é totalmente oposta à de uma adoração. Diz o texto ainda, né, que... o texto vai continuar dizendo aqui a respeito dos magos, né, e do momento que eles se encontraram com o menino Jesus. Mas quem eram esses magos? Primeiro, antes de falarmos acerca deles, nós precisamos desconstruir alguns mitos, né, que surgem, né, em relação aos magos do Oriente. A Bíblia, primeiramente, não fala de 3 magos. Normalmente nós ouvimos as pessoas falando que eram 3 magos. Alguns, inclusive, dão o nome desses magos. Na verdade, esses nomes, eles foram primeiramente documentados num escrito de um doutor da igreja, cujo nome eu não registrei, lá no século IV, e eu esqueci. Ele registrou num documento da igreja que o nome desses magos eram 3, e seriam Belchior, Gaspar e Baltazar. A Bíblia não fala de 3 reis magos. Se você olhar aqui no versículo 2, ou versículo 1, diz uns magos do Oriente. Alguns comentaristas que falam que havia inclusive 10 magos, outros 15 magos. A gente não sabe exatamente. Provavelmente a ideia de 3 magos está associada aos presentes que foram dados. Foram 3 presentes, então foi feita uma associação com 3 magos. É dito também, a gente ouve falar que eles eram reis. Os magos eram reis. Os 3 reis magos. Tanto que no dia 6 de janeiro se comemora, dentro da tradição cristã, algo que é conhecido como Dia de Reis, né? É uma festa cristã que celebra a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus. Mas também não dá para comprovar que eles foram... Aliás, não há nenhuma identificação, nenhuma associação possível de que eles fossem reis. Os magos, provavelmente, os comentaristas do texto bíblico dizem isso, eram estudiosos que estudavam os céus, estudavam os astros. Naquele período, lá do nascimento de Jesus, a ciência ainda não estava muito delimitada, então é difícil saber se os estudos deles estavam ligados à astronomia, à astrologia, mas o fato é que eles faziam estudos descritos e dos fenômenos celestes. Era uma espécie de fenomenologia celestial que os magos, com a fenomenologia, a qual os magos se ocupavam. E eles, ao verem a estrela no céu, o interessante é isso, eles associaram a estrela ao nascimento do rei dos judeus, e seguiram a estrela, para saberem onde estava esse rei, para que eles o adorassem. Essa é que associação estranha que eles fizeram. Na verdade, não é estranha.
O texto diz que eles eram magos do Oriente. Os comentaristas também dizem que esse Oriente provavelmente seja a Babilônia. Eram magos que vieram de uma região chamada Babilônia. E lá na Babilônia, nós sabemos do Antigo Testamento, houve alguém que foi uma pessoa importante, um grande governador, e que escreveu um dos livros do Antigo Testamento. Estou falando do profeta Daniel. Daniel, nós sabemos, ele foi levado ainda jovem para a Babilônia, foi levado para o exílio na Babilônia, juntamente com alguns amigos, e lá na Babilônia ele se destacou. Ele inclusive interpretou um sonho do rei Nabucodonosor, e se tornou um grande sátrapa. O que é um sátrapa? Um governador, muito importante, muito reconhecido, muito valorizado, e Daniel, entre outras características, ele era também um escritor, e ele deixou muitos escritos. Esses escritos, eles se tornaram importantes lá no reino da Babilônia, foram objeto de estudo nos séculos seguintes, e os magos provavelmente tiveram acesso a esses escritos, que profetizavam acerca da vinda de um rei, acerca da vinda de um Messias. Lá em Daniel capítulo 7, verso 13, diz assim, Daniel 7, 13, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões, Daniel escrevendo, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Olha o que ele está escrevendo, do céu vinha alguém como o filho do homem. Nós sabemos que no Novo Testamento, Jesus, um dos títulos de Jesus é filho do homem. Veio do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Ancião de dias é um dos nomes de Deus aqui no livro de Daniel. E o fizeram chegar a ele. Aí diz o versículo 14, foi-lhe dado domínio. O ancião de dias deu ao filho do homem, aquele que veio dos céus, domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, textos como esses eram textos que eram objeto do estudo dos magos. E os magos tiveram então acesso a eles e fizeram associação desse fenômeno de uma estrela nos céus com o nascimento do menino Jesus. Ao ouvirem o fenômeno estelar, eles foram ao encontro do menino para adorá-lo. Então veja, eles viram a estrela, eles analisaram o fenômeno, eles continuaram estudando, concluíram os seus estudos, aí disseram, é o rei dos judeus, saiamos e vamos ao seu encontro para adorá-lo. Saíram da Babilônia e foram até a Judéia. Esse translado não era rápido, eram meses de translado. Tanto que quando eles encontraram o menino estava na estrebaria, o menino estava no estábulo quando os magos o encontraram? Não, o verso 11 diz, estando na casa, os magos viram o menino com Maria, Jesus já estava em casa. Portanto, outro mito que eu vou desconstruir aqui é aquele mito do presépio, né? Eu lembro que a minha mãe fazia o presépio, né? aquela representação por meio de figuras do momento do nascimento de Jesus. Você coloca lá Jesus na manjedoura, a criança, né? Na manjedoura, os animais, né? Maria e José, tudo muito bonitinho, e a gente acrescenta os 3 magos, né? As pessoas acrescentam, a gente não. Algumas pessoas acrescentam 3 magos. É um erro cronológico. Os magos, quando eles encontraram Jesus, eles o encontraram já em casa. Já o encontraram em casa. Isso a gente vai ver, inclusive, por que Herodes mandou matar as crianças quando
os magos não voltaram, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, né? Então, é um anacronismo, é um erro cronológico, colocarmos fica bonitinho, eu confesso. Do ponto de vista estético, né, a gente vê aquelas representações com barro, com cerâmica, com madeira, né, fica bonito, mas é um erro. Se você quiser manter, tudo bem, só você se recordar que é um erro, né? Eles não estavam lá quando Jesus nasceu e nasceu na estrebaria. Eles foram encontrar Jesus mais de 1 ano depois na sua casa. Mas o que importa para nós em relação aos magos é a sua reação. O texto diz aqui bem claro que eles vieram do Oriente, viram a sua estrela, vieram para adorá-lo. Adorar, no sentido literal, significa beijar a sua mão de modo reverente, significa prostrar-se, ajoelhar-se, curvar a cabeça, encostá-la no chão como sinal de reverência. Mas o conceito de adorar quando nós falamos que adoramos a Deus, é de reconhecer a sua superioridade. Foi isso que os magos fizeram em relação a Jesus. Reconheceram a sua superioridade, reconheceram a sua divindade, reconheceram a sua dependência dele. Isso é adorar. Agora vamos para o rei Herodes. O texto diz aqui no verso 3, que tendo ouvido a mensagem dos magos, né, o rei alarmou-se, e com ele toda Jerusalém, e ele convocou os principais sacerdotes e escribas do povo, indagando onde o Cristo deveria nascer. Herodes, o rei da Judéia, Herodes o Grande, um edomita. Herodes era um edomita. Edomita era um descendente de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Isaac, Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó e Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Esaú também chamado de Edom, portanto, os descendentes de Esaú eram chamados de edomitas. Os edomitas, os descendentes de Esaú, de Edom, se afastaram dos descendentes de Jacó. Jacó, depois que ele voltou de Harã, ele ficou em Canaã, lá na Judéia. Mas o Esaú resolveu ir para os montes de Seir e arredores. É onde hoje é a Jordânia. É o país conhecido como Jordânia. O fato de Herodes ser descendente de Esaú revela que ele não era alheio à história da vinda de um Messias, de um rei, era irmão de Jacó. A aliança de Deus foi feita com Abraão, seu avô. Então a história da vinda do rei, do Messias, do ungido de Deus, a promessa de Deus, a aliança que Deus fez com Abraão, não era desconhecida por Herodes. Isso é importante a gente se lembrar. Herodes era um homem inteligente. Herodes realizou grandes obras como rei da Judéia. Ele ampliou o templo de Jerusalém. Ele construiu uma cidade chamada Cesareia, que nós lemos lá no Novo Testamento. Construção de Herodes. Construção do porto de Cesareia, que foi muito importante para o comércio lá da região. Ele construiu também uma fortaleza muito importante chamada Massada. Essa fortaleza foi o último foco de resistência dos judeus contra os romanos, contra o Império Romano. No ano 70, essa fortaleza caiu. Os romanos conquistaram essa fortaleza, dominaram totalmente os judeus. E a partir do ano 70, depois de Cristo, o que aconteceu com os judeus? Foram expulsos para terras de todo mundo, lá do ano 70.
O último foco de resistência, Massada. Fortaleza construída por Herodes. É a chamada diáspora dos judeus, a segunda diáspora dos judeus, porque a primeira foi quando Nabucodonosor, por meio dos babilônios, levaram os judeus para a Babilônia, e eles retornaram do exílio. Mas agora a segunda diáspora, lá no ano 70, eles foram expulsos da terra. E quando que eles voltaram? Século passado, né? Século passado. Começou o movimento lá de alguns colonos comprando terras lá na região, e depois quando a ONU criou o Estado Judaico em 1948, aí começaram a retornar em massa. E depois começa a história do conflito Israel e Palestina. Esse é um capítulo para outro dia, né? Mas começa lá com Massada, né, que caiu, construção do rei Herodes. Mas o Herodes era inteligente, mas ele também era cruel e sanguinário. Ele mandava matar os parentes. Ele mandou matar os parentes da esposa porque ele tinha uma paranoia. Ele tinha uma desconfiança que todo mundo queria tirar o trono dele. Se ele imaginasse que alguém tivesse a ideia de tirar o trono dele, ele já mandava matar, para não correr o risco. Mandou matar parentes da esposa. Na sequência, ele manda matar sua sogra. Por favor, hein? Eu amo a minha sogra. Viu, Kelsey? Mandou matar 2 filhos. Olha, o cara era pirado mesmo. Mandou matar 2 filhos. E, finalmente, mandou matar a própria esposa, pastor. Então, ele era um paranoico. Ele achava que todo mundo queria tirar o trono dele. E quando os magos falaram acerca do nascimento do rei dos judeus, Herodes, diz o texto, que ficou alarmado. Você vai pesquisar essa palavra alarmado, é uma comoção interior. Sabe quando você ouve alguma coisa e parece que lá das suas entranhas, aquilo te agita? Esse menino não vai viver, não. Então ele bolou um plano, né? Ele tomou 3 atitudes. Ele inquiriu os teólogos lá acerca do nascimento, ele inquiriu os magos, o momento certinho que a criança nasceu, e aí ele pediu para que os magos informassem acerca da localização do menino. E ele contou essa farsa. Depois vocês me contem aí quando vocês o adorarem, porque eu também quero ir adorá-lo. Mentira. E os magos foram advertidos acerca dessa mentira. Deus soberanamente advertiu os magos para que eles não retornassem à presença de Herodes, fossem para outro caminho. E já que os magos não vieram, o que Herodes fez? Ele fez as contas lá, né? Nasceu, os caras me contaram, a estrela, os estudos, tal. Abaixo de 2 anos, essa criança certamente tem. Como eu não sei onde ela está, vamos matar todas as crianças do reino abaixo de 2 anos. Isso está relatado aqui no capítulo 2, verso 16, quando é dito assim: vendo-se iludido pelos magos, olha, Herodes foi iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. E aí tem uma citação aqui, né? Ouviu-se o clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, esposa de Jacó, irmão de Esaú. Era Raquel, uma matriarca importante dos judeus. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. O pastor orou para que a guerra fosse cessada lá na Palestina. Em 3 meses, há notícias de que mais de 10.000 crianças foram mortas. Na guerra da Ucrânia, em 2 anos, não chegaram a 100. Vocês conseguem imaginar isso? Lá não posso falar Raquel, né? Porque é Palestina, mas
pegar uma matriarca lá dos palestinos. A mãe palestina chora. A mãe judia também, que sofreu o ataque lá violentos do Hamas no dia 7. Mas há uma desproporcionalidade terrível aí nesses números. Já são mais de 10 mil em Gaza. A história se repete, né? Interessante. Mas o que nós, então, podemos destacar em relação a Herodes é a sua reação diante do menino. Ele encarou o menino como alguém que prejudicava os seus interesses, alguém hostil, que ele precisava eliminar. Os magos queriam adorar, Herodes queria eliminar o menino. E agora os sacerdotes escribas está caminhando para o fim. Me acompanhem aqui. Foram convocados por Herodes, questionados acerca do local do nascimento do menino. Eu não vou aqui ler novamente, mas os magos disseram a Herodes, como bons os escribas, os sacerdotes e os escribas, como bons teólogos, conhecedores das escrituras que eles eram, eles disseram que o menino nasceria em Belém. O texto diz aqui, verso 5, a resposta deles para Herodes: e Belém da Judéia, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Estavam citando literalmente o profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. Eles tinham conhecimento teológico, eles estudavam as escrituras, eles foram informados pelos magos e por Herodes de que o Messias poderia ter vindo ao mundo, eles conheciam a passagem e eles não tiraram as nádegas do assento, permaneceram onde estavam, revelando completa e total indiferença ao nascimento do Cristo. Eu sinceramente, meditando nessas questões, eu fiquei muito preocupado, né? Eu peço a Deus que me libere, que não permita que isso aconteça comigo. Eu não quero ser profissional das Escrituras, eu não quero ser um técnico que interpreta as Escrituras, que estuda as Escrituras. Eu quero que o ensino da palavra de Deus aqueça o meu coração, me motive a servi-lo, me motive a viver na presença dEle, a buscar sempre a comunhão com Ele. Que miséria deve ser a vida de uma pessoa que conhece as Escrituras e se relaciona com Deus de uma forma completamente indiferente, como esses escribas, como esses sacerdotes e escribas. O Evangelho de João lembra que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não podemos permitir que algo seja colocado na frente de Jesus em nossa vida. Por vezes nós colocamos ganhar dinheiro, termos projeção, termos poder, buscar satisfação numa relação afetiva. Todas essas coisas são importantes. Mas a palavra de Deus nos diz, aqui na sequência, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas o serão acrescentadas. Então, se nós queremos ter uma vida abençoada, paz, alegria no coração, devemos priorizar o relacionamento com Deus. Então, nós temos aqui 3 reações, né? Diante do nascimento de Jesus. A indiferença dos teólogos, dos religiosos, não tiveram interesse nenhum em Jesus Cristo. A hostilidade da parte de Herodes, o rei da Judéia. Jesus atrapalhava os seus planos, né? Há pessoas que pensam assim: Jesus vai atrapalhar os meus planos. Não vai. Vai auxiliá-lo, vai orientá-lo, vai lhe dar sabedoria para colocar os seus planos em prática. E aqueles planos que forem ruins, o Espírito de Jesus vai nos orientar para nós abandoná-lo, para que os abandonemos.
Então, e a reação de adoração, que é aqui a gente vai se concentrar para encerrar a nossa meditação nesta manhã. Atitude de adoração revelada pelos magos do Oriente. Eles vieram para entregar presentes ao menino. Esses presentes simbolizavam a entrega da própria vida deles ao menino rei, ao menino Messias, ao rei dos judeus. Quais eram esses presentes? A Bíblia fala aqui no verso 11, prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Esses presentes estão relacionados com o ministério de Jesus Cristo. O ouro, por exemplo, o ouro nos faz lembrar o quê? A coroa de ouro, que é colocada na cabeça do rei. Eu tive a oportunidade de alguns meses, vocês sabem disso, eu visitei a Torre de Londres, onde estão as joias da coroa. E eu vi as joias de 400 anos atrás, que quando há uma coroação lá na Inglaterra, aquelas mesmas joias são tiradas lá do local e são colocadas na cabeça daquele que está sendo coroado, daquela que está sendo coroada. O ouro está relacionado ao rei, ao reinado, à coroação do rei. O Messias, apesar de ter nascido numa estrebaria. É bom a gente lembrar, que José e Maria estavam em Nazaré. Aí o imperador romano decretou um censo, uma contagem de pessoas. E José e Maria foram para Belém para se alistarem na terra natal. Essa era a ordem do decreto. E chegando lá não havia hospedagem para eles, mas havia uma estrebaria associada à hospedagem. Toda hospedagem tinha uma estrebaria para que os animais daqueles que se hospedavam ficassem ali. E eles encontraram um espacinho lá na estrebaria para que Jesus nascesse, fosse colocado numa manjedoura, que é o local onde se coloca os alimentos dos animais. Então não se engane, hein? Apesar da aparente humildade, aquele menino era rei. Era rei. É rei. O incenso. O incenso é uma fragrância, uma essência. O incenso ele ficou muito notabilizado pelo uso, pelo sacerdote, em cerimônias religiosas, Aquele cheirinho, Queima o incenso, aquele cheirinho é espalhado. Então, a associação que é feita é que Jesus, além de rei, era também um sacerdote. O que o sacerdote faz? Ele intercede por nós diante de Deus. Isso que o sacerdote faz. Jesus intercede diante do Pai por nós. Por isso, quando nós vamos orar, nós oramos a quem? A Deus Pai. Em nome de quem? De Jesus. Por quê? Porque Jesus intercede por nós diante do Pai em relação à nossa oração. Jesus é o nosso sacerdote. Ele é o intercessor por excelência. E finalmente a mirra. A mirra, bálsamo, uma espécie de uma pasta, um líquido às vezes, uma pasta, um líquido, colocado sobre o corpo das pessoas de posse que morriam. Então, a mirra faz lembrar a morte humilhante de Jesus Cristo no madeiro, lá na cruz, para salvar pecadores como nós. Então, não nos percamos. Jesus Cristo, aquele menino, rei, sacerdote, ele morreu de forma humilhante. O texto bíblico diz que a maldição foi lançada sobre ele. Mas não se perca, a maldição foi lançada sobre ele para que as bênçãos de Deus fossem derramadas sobre a nossa vida. Os presentes indicavam que o menino, nascido em Belém, era rei, sacerdote e salvador. Então não se perca pelas aparentes contradições, não há contradição. Ele nasceu humilde, mas era rei. Se você avaliar toda a vida dele, todo o sofrimento de Jesus,
Qualquer um que olhasse para aquele sofrimento falaria assim: nossa, esse homem é digno de intercessão. Não, ele é o intercessor, ele é o sacerdote, ele que vem interceder por nós. Então não se perca pelas contradições, aparentes contradições. Ele morreu humilhante, morreu como um maldito lá na cruz, para nos trazer bênçãos. Então eu encerro dizendo que é uma grande... Deus, ele é bem-humorado, ele é muito bem-humorado. Quando a gente lê o texto das Escrituras, a gente percebe muitas vezes que nosso Deus, ele tem bom humor. Por quê? Porque o representante do poder terreno, ele queria matar Jesus Cristo. O representante da religião, os representantes da religião, estavam nem aí com ele. Mas uns gentios, alguém que não fazia parte, pessoas que não faziam parte do povo hebreu, uns gentios, os gentios são aqueles que não fazem parte do povo hebreu, né? Eles, estudando a Escritura lá no Antigo Testamento, descobriram que estavam diante do rei, diante do sacerdote de Deus, diante do Salvador. E eles vieram para adorá-lo. Que ironia tremenda! Quem não tinha, entre aspas, muito a ver com as Escrituras, com todo o ensino veterotestamentário, é que chegou para adorar o menino. Que Deus nos ajude a ter esta compreensão salvadora de que Jesus Cristo não se perca pelas aparentes contradições. Ele é o Rei. Nasceu na estrebaria, mas é o Rei. Ele sofreu, mas Ele é que veio para interceder por nós. Ele é o sacerdote. Ele morreu de forma humilhante, vergonhosa, maldita, para trazer as bênçãos de Deus. Nos prostremos, que o nosso coração se prostre diante do Rei, sacerdote, Messias, Salvador.